Em todos os lugares, em lugar nenhum. 1952 a 1968. Capítulo 10. É só sexo. Pelo menos é assim que começa. Ele é uma coisa de que ela precisa se livrar. Ela é uma novidade a ser desfrutada. Ad meio que espera que os dois consumam a paixão em uma única noite, que dissipem a energia acumulada depois de andar tantos anos às voltas um do outro. Mas, 2 meses depois, ele volta a procurá-la. Sai do nada e entra na sua vida. Ad pensa sobre como é estranho vê-lo em meio ao vermelho e ao dourado do outono. As folhas em constante mutação, com um cachecol grafite enrolado frouxamente no pescoço. Semanas se passam antes da próxima visita. E então, apenas alguns dias. Depois de tantos anos de noites solitárias, de horas de espera, de ódio e de esperança, agora ele está aqui. Mas Ad faz pequenas promessas a si mesma no intervalo entre as visitas. Não vai se aconchegar nos braços dele. Não vai adormecer ao seu lado. Não vai sentir nada além dos lábios dele na sua pele, das mãos dele entrelaçadas nas suas, do peso dele sobre o seu corpo. Pequenas promessas que não cumpre. É só sexo, e logo é algo mais. Jante comigo, pede Luke assim que o inverno abre caminho para a primavera. Dance comigo, solicita no começo de um ano novo. Fique comigo, exige, por fim, quando uma década vira outra. E certa noite, Ad acorda no escuro com a pressão suave das pontas dos dedos de Luke traçando desenhos na sua pele, e fica aturdida com a expressão no rosto dele. Não com a expressão, com o reconhecimento. É a primeira vez que acorda na cama de alguém que ainda não se esqueceu dela. A primeira vez que ouve o seu nome depois de algumas horas de sono. A primeira vez que não se sente sozinha. E algo em seu interior se parte. Não o odeia mais. Há um bom tempo. Não sabe muito bem quando a mudança ocorreu. Se foi em algum momento específico ou se foi, como Luke alertou certa vez, a lenta erosão de um rochedo. Só o que sabe é que está cansada. E é com ele que quer repousar. E que, de alguma maneira, está feliz. Mas não é amor. Toda vez que Ad sente que está prestes a se esquecer disso, encosta a orelha no peito nu dele para ouvir as batidas de vida, o ritmo da respiração, mas ouve apenas os ruídos da floresta à noite, a quietude sossegada do verão. Um lembrete de que ele é uma mentira, de que o rosto e a carne dele são meros disfarces, de que ele não é humano, e isto não é amor. Nova York, 30 de julho de 2014. Capítulo 11. Através da janela, a cidade fica para trás, mas Ad não vira a cabeça para olhar nem admira o horizonte de Manhattan, com os prédios se elevando por todos os lados. Em vez disso, estuda o rosto de Luke, refletido no vidro fumê. O contorno do maxilar, o arco da sobrancelha, ângulos que sua própria mão desenhou há tantos anos. Espreita-o como uma pessoa espreitaria um lobo nos limites da floresta, esperando para ver o que ele vai fazer. Luke quebra o silêncio primeiro, movimenta a primeira peça. Você se lembra da ópera em Munique? Eu me lembro de tudo, Luke. O jeito como você olhava para os artistas no palco era como se nunca tivesse ido ao teatro. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. O deslumbramento nos seus olhos ao deparar com algo novo foi quando eu soube que nunca te venceria. Ela gostaria de saborear as palavras como se fossem um gole de um bom vinho, mas as uvas azedam na sua boca. Não confia nelas. O carro estaciona em frente ao Le Coucou, um belo restaurante de comida francesa na parte sul do Soho, com uma trepadeira subindo pelos muros externos. Ad já esteve ali antes. Foi onde desfrutou das 2 melhores refeições que teve em Nova York. Fica se perguntando se Luke sabe o quanto ela gosta do lugar ou se apenas compartilha o mesmo gosto. Ele estende a mão mais uma vez. Mais uma vez, ela não aceita. Ad observa um casal se aproximar do restaurante e deparar com as portas fechadas. Observa os dois indo embora, murmurando algo sobre as reservas. Mas quando Luke toca a maçaneta, a porta se abre com facilidade. No interior, há lustres enormes pendendo do teto do pé direito alto e amplas janelas de vidro resplandecendo com um brilho escuro.
O lugar parece cavernoso, grande o bastante para acomodar 100 pessoas, mas nesta noite está vazio, exceto por 2 chefes postados na cozinha aberta para o salão, uma dupla de garçons e um maître, que faz uma reverência assim que Luke se aproxima. Monsieur de Bois cumprimenta o homem com uma voz sonhadora. Mademoiselle? Ele os guia a uma mesa com uma rosa vermelha disposta na frente de ambos os pratos. O maître puxa a cadeira para Adi e Luke a espera se sentar antes de fazer o mesmo. O homem abre uma garrafa de merlot e serve o vinho. Em seguida, Luke ergue a taça para ela e brinda. A você, Adeline. Não existe um cardápio. Ninguém toma nota dos seus pedidos. Os pratos simplesmente chegam à mesa. Foie gras com cerejas e terrine de coelho, linguado com molho beurre blanc e pão recém-assado com meia dúzia de queijos diferentes. A comida, evidentemente, é excepcional, mas enquanto comem, o recepcionista do restaurante e os garçons permanecem encostados nas paredes, com os olhos abertos e vazios, e uma expressão apática no rosto. Ela sempre detestou essa faceta do poder de Luke, assim como a maneira despreocupada com que ele a exerce. Adi inclina a taça em direção aos fantoches. Dispense todos, pede, e ele o faz. Um gesto silencioso e os garçons somem, deixando ambos a sós no restaurante vazio. Você faria isso comigo? Pergunta ela quando os funcionários se vão. Luke balança a cabeça. Não poderia, responde. E Adi acha que o que Luke quer dizer é que se importa demais com ela para manipulá-la, mas então ele prossegue. Não tenho nenhum poder sobre as almas prometidas. A vontade delas pertence somente a elas. É um conforto frio, mas já é alguma coisa, pensa ela. Luke baixa os olhos para o vinho e gira a haste da taça entre os dedos. No vidro escuro, há de ver os dois deitados em meio aos lençóis de seda. Vê a si mesma acariciando os cabelos dele com os dedos e ele tocando uma música na sua pele. Me diga uma coisa, Adeline. Você sentiu a minha falta? É óbvio que sentiu. Pode dizer a si mesma, assim como disse a ele, que só sentiu falta de ser vista ou da intensidade da atenção dele, da embriaguez proporcionada pela sua presença. Mas é mais do que isso. Há de sentir falta dele como uma pessoa poderia sentir falta do sol durante o inverno, apesar de detestar o calor. Sentiu falta do som da sua voz, do reconhecimento no seu toque, da impetuosidade das suas conversas e do modo como se encaixavam. Ele é como a gravidade. Ele é 300 anos de história. Ele é a única coisa constante na sua vida, o único ser que sempre, sempre vai se lembrar dela. Luke é o homem com quem sonhava quando era menina e que depois se tornou o homem que mais odiava no mundo e o homem que amava. Adi sentiu falta dele todas as noites que passaram separados, e ele não merecia a sua dor porque era tudo culpa dele o fato de que ninguém mais se lembrava dela. Era culpa dele todas as coisas que perdeu. Ela não diz nada porque não vai fazer a menor diferença, e também porque existe uma coisa que ainda tem, uma parte da própria história que ainda pode salvar: Henry. Assim, Adi faz a sua jogada. Estende o braço sobre a mesa, pega a mão de Luke e conta a verdade. Eu senti a sua falta. Os olhos verdes cintilam e mudam de cor ao ouvir as palavras. Ele toca de leve o anel no dedo de Adi, traçando as espirais na madeira. Quantas vezes você quase colocou o anel? Com que frequência pensou em mim? Ela presume que Luke a esteja provocando, mas a voz dele se torna um sussurro suave, uma trovoada fraca cruzando no ar. Porque eu pensei em você, o tempo todo. Você não veio? Você não me chamou? Ela olha para as mãos de ambos entrelaçadas. Me diga uma coisa, Luke. Aquilo foi real? O que real significa para você, Adeline, já que o meu amor não serve de nada? Você não é capaz de amar. Ele faz uma careta de desdém, com os olhos brilhando em um tom de esmeralda. Porque não sou humano? Porque não definho nem morro? Não, responde Adi soltando a mão dele. Você não é capaz de amar porque não consegue entender o que é se importar com outra pessoa mais do que com você mesmo. Se você me amasse, já teria me deixado ir embora. Luke estala os dedos. Que bobagem! É exatamente porque eu te amo que não vou deixar você ir. O amor é ávido, o amor é egoísta.
Não confunda amor com posse. Ele dá de ombros. E são tão diferentes assim? Eu já vi o que os humanos fazem com as coisas que amam. As pessoas não são objetos, e você nunca vai conseguir compreendê-las. Eu compreendo você, Adeline. Conheço você melhor do que ninguém. Por que não deixou que eu tivesse mais ninguém? Ela respira fundo para se acalmar. Sei que você não vai me dispensar do pacto, Luke. E pode ser que tenha razão. A gente realmente pertence um ao outro. Então, se você me ama, dispense Henry Strauss do pacto que fez. Se você me ama, deixe-o ir. O ódio resplandece em seu rosto. Esta noite é nossa, Adeline. Não estrague tudo falando sobre outra pessoa. Mas foi você quem disse. Vamos, diz ele, empurrando a cadeira para longe da mesa. Este lugar não me agrada mais. O garçom acabou de pôr uma torta de pera na mesa, mas a sobremesa se torna cinzas enquanto Luke fala. Como sempre, Ad fica assombrada com as alterações de humor dos deuses. Luke, começa, mas ele já se levantou e jogou o guardanapo de pano sobre a comida estragada. Nova Orleans, Louisiana, 29 de julho de 1970. Capítulo 12. Eu te amo. Quando ele pronuncia essas palavras, ambos estão em Nova Orleans, jantando em um bar clandestino no French Quarter, um dos inúmeros estabelecimentos de Luke. Ad balança a cabeça, espantada pelo fato de as palavras não terem se tornado cinzas na sua boca. Não finja que isso é amor. Uma onda de irritação cruza o rosto de Luke. Então, o que é o amor? Me diga. Me diga que o seu coração não dispara quando você ouve a minha voz, que não lateja quando você ouve o seu nome nos meus lábios. Eu sofro pelo meu nome, não pelos seus lábios. Ele repuxa o canto da boca, com os olhos da cor da esmeralda agora, uma cintilância fruto do prazer. Antes, quem sabe, mas agora é mais do que isso. Ad receia que ele tenha razão. Em seguida, Luke coloca uma caixa diante dela. É simples e preta, e se Ad tivesse a intenção de pegá-la, a caixa caberia na palma da sua mão. Mas ela não o faz, pelo menos não de primeira. O que é isso? Um presente. Mesmo assim, não estende a mão. Sinceramente, Adeline, diz ele tirando o objeto da mesa, não vai te morder. Luke abre a caixa e a coloca de volta diante dela. Dentro há uma chave de metal, e quando Ad pergunta que porta ela abre, Luke responde: a porta de casa. Ela fica tensa. Não tem uma casa desde que deixou Vignon. Para falar a verdade, nunca teve um lugar só seu. Quase se sente grata antes de se lembrar de que a culpa era do próprio Luke. Não zombe de mim, Luke. Não estou zombando de você. Ele pega a sua mão e conduz Ad pelo quartier até um edifício no fim da rua Bourbon. Uma casa amarela com sacada e janelas tão altas quanto portas. Ela desliza a chave na fechadura, escuta o som pesado do trinco e se dá conta de que, se a casa pertencesse a Luke e não a ela, a porta simplesmente se abriria. De repente, a chave de metal parece real e sólida na sua mão, um objeto valioso. A porta se abre para um cômodo com pé direito alto, assoalho de madeira, mobília, armários embutidos e espaço a ser preenchido. Ad sai na sacada e ouve os diversos sons do bairro chegando até ela no clima mudo. O jazz se derrama pelas ruas, colidindo e se sobrepondo como uma melodia caótica viva em constante transformação. Essa casa é sua, diz Luke, e ela percebe os antigos sinais de alerta reverberando nos seus ossos. Mas ultimamente os sinais se tornaram quase imperceptíveis, um farol luminoso muito distante do porto. Ele a puxa para si, e Ad repara mais uma vez em como seus corpos se encaixam com perfeição. Era como se ele tivesse sido feito para ela. E foi. O corpo, o rosto, os traços, tudo foi feito para agradá-la. Vamos sair, convida ele. Ad quer ficar e estrear a casa, mas ele diz que vão ter tempo para isso depois, que sempre vai haver tempo de sobra. E por uma vez, ela não sente medo da eternidade. Por uma vez, os dias e as noites não se arrastam, mas passam rápido demais. Sabe que, seja lá o que for, não vai durar muito. Não pode durar. Nada nunca dura. Mas, neste momento, ela é feliz. Avançam pelo quartier de braços dados e Luke acende um cigarro. Quando ela diz que o hábito faz mal à saúde, ele deixa escapar uma risada entrecortada e silenciosa, exalando a fumaça por entre os lábios.
Ela diminui o passo diante de uma vitrine. A loja está fechada, mas mesmo na escuridão, Adi consegue ver a jaqueta de couro preta com fivelas prateadas pendurada sobre o manequim. O reflexo de Luke brilha às suas costas, enquanto ele acompanha o seu olhar. Estamos no verão, diz ele. Não para sempre. Luke passa as mãos nos ombros dela e Adi sente o couro macio se moldando à sua pele enquanto observa o manequim na vitrine desnudo, tentando não pensar em todos os anos que passou sem abrigo e sem posses, forçada a sofrer as intempéries do frio, se esconder, lutar e roubar. Tenta não pensar, mas pensa. Estão na metade do caminho de volta para a Casa Amarela quando Luke se afasta. Eu tenho que trabalhar. Vá para casa. Casa. A palavra reverbera no seu peito enquanto ele vai embora, mas ela não se dirige à casa. Observa Luke virar a esquina e atravessar a rua. Depois se esconde nas sombras enquanto ele se aproxima de uma loja com a palma de uma mão luminosa pintada na porta. Na calçada, curvada sobre um molho de chaves e com uma sacola grande pendurada em um dos cotovelos, uma mulher idosa fecha o estabelecimento. Deve ter ouvido Luke se aproximar porque murmura algo para a escuridão sobre já estar fechando e sobre deixar para outro dia, antes de se virar e deparar com ele. No reflexo da vitrine, Adi também vê Luke, não com a aparência que usa com ela, e sim com a forma com que deve se mostrar para a mulher na soleira da porta. Manteve os cachos castanhos escuros, mas o seu rosto é mais magro e anguloso de um modo lupino, com os olhos afundados no crânio e os membros estreitos demais para pertencerem a um ser humano. O pacto foi feito, diz, e as palavras retumbam. E chegou a hora de pagar. Adi observa, esperando que a mulher implore e fuja. Mas a senhora coloca a bolsa no chão e ergue o queixo. O pacto foi feito, e eu estou cansada. E de alguma maneira, isto é pior, porque Adi compreende o sentimento, porque também está cansada. E enquanto assiste à cena, a escuridão se desfaz mais uma vez. Faz mais de 100 anos desde a última vez que Adi viu a verdadeira forma dele, a noite selvagem com todas as suas presas. Mas que desta vez não há rasgo, nem rompimento, nem horror. A escuridão simplesmente envolve a mulher, como uma tempestade, extinguindo toda a luz. Adi vira de costas, volta para a Casa Amarela na Rua Bourbon e se serve de uma taça de vinho branco fresco e gelado. Faz um calor escaldante. Ela abre as portas da sacada para apaziguar a noite de verão. Está apoiada no parapeito de ferro quando ouve a chegada de Luke, não na rua, como um amante fazendo a corte, mas no quarto atrás dela. Quando ele enlaça seus ombros com os braços, Adi se lembra da maneira como ele envolveu a mulher na soleira da porta e como se curvou sobre ela, engolindo-a por completo. Nova York, 30 de julho de 2014. Capítulo 13. O humor de Luke fica um pouco melhor durante a caminhada. A noite está quente e a lua crescente mal aparece no céu. Ele joga a cabeça para trás e inspira fundo, inalando o ar como se a atmosfera não estivesse impregnada do calor do verão. Agente demais para um lugar tão pequeno. Faz quanto tempo que você está aqui? Pergunta ela. Eu fico indo e vindo, responde Luke, mas ela aprendeu a ler suas entrelinhas e chuta que ele deve estar em Nova York há quase tanto tempo quanto ela, espreitando-a como uma sombra. Adi não sabe para onde vão e pela primeira vez se pergunta se Luke tem um destino em mente ou se está só perambulando sem rumo, tentando manter a distância entre eles e adiar o fim. Enquanto avançam para a área nobre da cidade, ela sente o tempo se desdobrando ao redor deles, e não sabe muito bem se é por causa da magia de Luke ou da sua memória, mas a cada quarteirão deixado para trás, as memórias voltam. Adi correndo ao longo do rio Sena para fugir dele, Luke levando-a para longe do mar, ela seguindo-o por Florença, ambos caminhando lado a lado em Boston, e os dois de braços dados na rua Bourbon. Agora estão juntos em Nova York, e Adi se pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse dito aquela palavra, se não tivesse mostrado as cartas que tinha na mão, se não tivesse estragado tudo. A noite é nossa, diz, virando-se para ela com os olhos brilhantes outra vez. Para onde vamos? Para casa, ela pensa, embora não possa dizer. Ergue o olhar para os arranha-céus que se elevam de ambos os lados. Qual deles tem a melhor vista da cidade?
Depois de um momento, Luke sorri, exibindo os dentes, e responde: Já sei. Ao longo dos anos, Ad descobriu muitos dos segredos da cidade, mas deste ela não sabia. Não está no subterrâneo, mas em um terraço. Sobem 84 andares através de 2 elevadores. O primeiro, discreto, chega apenas ao 81º andar, e o segundo, uma réplica exata dos portões do inferno de Rodan, com corpos retorcidos e lutando com unhas e dentes para escapar, leva-os pelo resto do caminho. Isso se você tiver uma chave. Luke tira o cartão preto do bolso da camisa e o desliza por uma boca escancarada ao longo da soleira da porta do elevador. É um dos seus estabelecimentos? Pergunta ela assim que as portas se abrem. Nada pertence a mim de verdade, responde enquanto entram no elevador. É uma subida breve, de apenas 3 andares, e quando o elevador para, as portas se abrem para uma vista infindável da cidade. O nome do bar está em letras pretas e cursivas a seus pés. O caminho do mal. Ad revira os olhos. O caminho da perdição não estava mais disponível? Perdição? Replica ele com os olhos cheios de malícia. É outro tipo de boate. O piso é de bronze e os parapeitos de vidro. O teto se abre para o céu e as pessoas relaxam em sofás de veludo, mergulham os pés em piscinas rasas ou perambulam pelas varandas que circundam o terraço, admirando a vista da cidade. Sr. Green, seja bem-vindo de volta, diz a recepcionista do bar. Obrigado, René. Esta é a Adeline. Sirva-lhe o que ela quiser, diz Luke suavemente. A recepcionista olha, mas seus olhos não possuem nenhum indício de coerção, nenhum sinal de que tenha sido enfeitiçada, só a boa vontade de uma funcionária excelente no que faz. Ad pede a bebida mais cara do bar e René sorri para Luke. Você encontrou alguém à sua altura? De fato, concorda ele, pousando a mão na lombar de Ad, conduzindo-a. Ela acelera o passo até que a mão dele a solte e serpenteia pela multidão em direção ao parapeito de vidro, com vista para Manhattan. Como sempre, não há nenhuma estrela no céu, mas a cidade de Nova York se estende por todos os lados, formando sua própria galáxia de luz. Pelo menos ela consegue respirar no terraço. É a risada espontânea da multidão, o som ambiente das pessoas se divertindo, muito melhor do que a quietude abafada do restaurante vazio, do silêncio enclausurante do táxi, é o céu aberto, a beleza da cidade e o fato de que não estão a sós. René volta com uma garrafa de champanhe, cujo vidro está coberto por uma camada nítida de poeira. Dom Perignon, de 1959, explica a garota, estendendo a garrafa para que possam inspecionar. Da sua reserva especial, Sr. Green. Luke acena e, em seguida, ela tira a rolha e serve 2 taças altas de champanhe, com as borbulhas tão minúsculas que parecem pepitas de diamante flutuando no cristal. Ad toma um gole, saboreando o modo como a bebida borbulha na sua boca. Examina a multidão, repleta de rostos familiares que qualquer um reconheceria, embora não soubesse ao certo de onde. Luke explica quem são cada um deles. Senadores, atores, escritores e críticos literários. Ad se pergunta se algum deles vendeu a alma, se algum deles está prestes a vender. Baixa os olhos para a taça, com as borbulhas ainda subindo suavemente até a superfície, e sussurra algo, cujo som é abafado pelo burburinho da multidão. Mas sabe que ele está escutando, sabe que pode ouvi-la. Deixe-o ir, Luke. Ele aperta os lábios de leve. Adeline, alerta ele. Você falou que ia ouvir o que eu tinha a dizer. Certo. Ele se recosta no parapeito e estende os braços. Me diga, o que você vê nele, nesse seu mais recente amante mortal? Henry Strauss é atencioso e bondoso, ela tem vontade de dizer. É inteligente, esperto, gentil e afetuoso. Ele é tudo o que você não é. Mas sabe que deve tomar cuidado com onde pisa. O que eu vejo nele, vejo a mim mesma. Talvez não a pessoa que sou agora, mas quem eu era na noite em que você me atendeu. Luke faz uma careta de desdém. Henry Strauss queria morrer. Você queria viver. Vocês não têm nada em comum. Não é tão simples. Não? Ad balança a cabeça. Você só enxerga os defeitos e as falhas, fraquezas que podem ser exploradas. Mas os seres humanos são complicados, Luke. Esse é o lado maravilhoso deles. Vivem, amam e cometem erros, têm muitos sentimentos
e talvez eu não seja mais um deles. Adi sente as palavras a machucando por dentro ao pronunciá-las, porque sabe que são verdade. Querendo ou não, são verdade. Mas eu lembro, insiste ela. Eu lembro como é. E Henry está perdido, procurando o próprio caminho. E ele vai encontrar, se você permitir. Se eu tivesse permitido, ele teria pulado do prédio. Você não tem como saber, e nunca vai saber porque interveio. Eu negocio almas, Adolin, não segundas chances. E eu estou implorando a você que o deixe ir. Você se recusa a devolver a minha alma, então me dê a dele em troca. Luke solta o ar e faz um gesto amplo com a mão em direção ao terraço. Escolha alguém, diz ele. Que? Ele a vira para que Adi encare a multidão. Escolha uma alma para tomar o lugar da dele. Selecione um desconhecido para amaldiçoar no lugar de Henry. A voz de Luke é grave, suave e assertiva. Sempre há um preço, diz, gentilmente, e alguém precisa pagar. Henry Strauss fez uma permuta com a própria alma. Você venderia a alma de outra pessoa para recuperar a dele? Adi contempla o terraço lotado, os poucos rostos familiares e outros estranhos, jovens e velhos acompanhados e sozinhos. Será que um deles é inocente? Será que um deles é cruel? Adi não sabe se é capaz de escolher, até que ergue a mão. Com um nó na garganta, aponta para um homem em meio à multidão enquanto aguarda que Luke a solte, se dirija até ele e reivindique a sua recompensa. Mas Luke não se move, simplesmente solta uma gargalhada. Minha Adolin, diz beijando os cabelos dela. Você mudou mais do que pensa. Adi se sente tonta e enjoada ao se virar para encará-lo. Chega de jogos. Tudo bem, concorda ele um segundo antes de puxá-la para a escuridão. O terraço desaparece e o vácuo avança ao seu redor, engolindo tudo, exceto o céu desprovido de estrelas em um negrume violento e infinito. Quando a escuridão recua, depois de um instante, o mundo está silencioso, a cidade se foi e ela está sozinha na floresta. Nova Orleans, Louisiana, 1º de maio de 1984. Capítulo 14. Esse é o fim da história. Com velas queimando no parapeito da janela e a luz bruxuleante lançando longas sombras sobre a cama, com as horas mais escuras da noite avançando do outro lado da janela aberta e o primeiro rubor do verão pairando no ar, e Adi nos braços de Luke, com a escuridão envolvendo-a como um lençol. E ela acredita que esta seja a sua casa, que isto talvez seja amor. E isso é o pior de tudo. Ela finalmente se esqueceu de algo, mas de algo que não podia se esquecer. Da única coisa que deveria se lembrar, que o homem deitado ao seu lado na cama não é um homem, que esta vida não é uma vida de fato, que há jogos e batalhas, mas no fim tudo não passa de uma guerra. Sente dentes ao longo do seu maxilar, a escuridão sussurrando na sua pele. Minha Adolin, eu não sou sua, diz, mas a boca de Luke sorri ao encostar em sua garganta. Mesmo assim estamos juntos, pertencemos um ao outro. Você pertence a mim. Você me ama? Pergunta ela. Os dedos dele descem pelos seus quadris. Você sabe que amo. Então me deixe ir. Eu não estou prendendo você aqui. Não é disso que eu estou falando, retruca, apoiando-se no cotovelo. Me liberte. Ele se afasta o suficiente para devolver o olhar. Não posso quebrar o pacto. Ele abaixa a cabeça, roçando os cachos escuros na sua bochecha. Mas talvez, sussurra na sua clavícula, possa dar um jeito. O coração de Adi bate forte no peito. Talvez possa mudar os termos. Ela prende o fôlego enquanto as palavras de Luke brincam na sua pele. Posso melhorar as coisas? Você só precisa se render, murmura ele. A palavra é como um banho de água fria. Uma cortina descendo ao fim de uma peça de teatro. O cenário adorável, a ambientação, os atores bem ensaiados, tudo desaparece atrás do tecido escuro. Renda-se. Uma ordem sussurrada no escuro. Um alerta dado a um homem arrasado. Durante anos, Luke formulou a exigência inúmeras vezes, até que parou. Há quanto tempo parou de perguntar? É óbvio, parou quando mudou a estratégia, quando suavizou a sua atitude com ela. E ela é uma idiota. É uma idiota para acreditar que essa mudança significava paz e não guerra. Renda-se.
O que foi? Pergunta ele, fingindo confusão, até que ela joga a palavra de volta na cara dele. Me render? Vocifera. É só uma palavra, diz. Mas Luke a ensinou o poder de uma palavra. Uma palavra é tudo, e a palavra dele é uma serpente, uma armadilha, uma maldição. É como as coisas devem ser para que eu possa mudar o pacto. Mas Ad recua, se afasta, sai do seu alcance. E eu deveria confiar em você, entregar a minha alma e acreditar que você a devolveria para mim. Tantos anos, tantas maneiras diferentes de perguntar a mesma coisa. Você se dá por vencida? Você deve achar que eu sou uma idiota, Luke. Seu rosto arde de raiva. Estou surpresa que você tenha sido tão paciente, mas pensando bem, você sempre gostou da caçada. Os olhos verdes de Luke se estreitam no escuro. Adeline, não se atreva a pronunciar o meu nome. Ela se levanta furiosa. Eu sabia que você era um monstro. Presenciei suas ações diversas vezes. Mas mesmo assim eu acreditei de alguma forma. Eu acreditei. Mesmo depois de todo esse tempo. Mas não era amor, não é mesmo? Não era nem bondade. Era só mais um jogo. Por um momento, ela acha que pode ter se enganado. Por um momento, Luke parece magoado e confuso e ela se pergunta se ele não quis dizer aquilo, Mas a expressão de Luke muda. A mágoa abandona seu rosto, transformando-se em sombras, como uma nuvem cobrindo o sol. Um sorriso nefasto brinca nos seus lábios. E que jogo mais cansativo! Adi sabe que o obrigou a dizer aquilo, mas mesmo assim, a verdade desaba sobre ela com toda a força. Se estava abalada antes, agora está em pedaços. Você não pode me culpar por tentar uma jogada diferente. Eu te culpo por tudo. Luke se levanta e a escuridão o envolve como um tecido de seda. Eu te dei tudo o que você queria. Nada era real. Ela se recusa a chorar. Não vai lhe dar a satisfação de vê-la sofrer. Não vai lhe dar nada, nunca mais. É assim que a batalha começa, ou melhor, é assim que acaba. Afinal, a maioria das guerras não acontecem da noite para o dia. Elas são engendradas com o passar do tempo, enquanto os lados coletam a lenha e avivam as chamas. E esta foi uma batalha forjada por séculos, tão antiga e inevitável quanto a transformação do mundo, o fim de uma era, o confronto de uma garota com a escuridão. As devia saber que isso acabaria acontecendo. Talvez soubesse, mas mesmo agora não sabe como o fogo começou, se foram as velas que ela derrubou no chão ou o lampião que arrancou da parede, se foram as lamparinas que Luke despedaçou ou simplesmente um último ato de maldade. Sabe que não tem o poder de destruir nada, mas destruiu mesmo assim. Ambos destruíram. Talvez ele tenha deixado que Adi iniciasse o incêndio. Talvez simplesmente tenha deixado a casa pegar fogo. No final, não importa. Adi fica parada na rua Bourbon, observando a casa ser engolida pelas chamas. E quando os bombeiros finalmente chegam, nada restou. Tudo virou cinzas. Outra vida que evaporou. Ficou sem nada, nem mesmo a chave. O objeto estava no seu bolso, mas assim que Adi tenta pegá-lo, ele desapareceu. Ela leva a mão ao anel de madeira ainda pendurado no seu pescoço. Arranca a corrente, atira o aro nos escombros fumegantes da casa e vai embora.